Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Bem-vindos a mais uma Escola de Embaixadores online. Glória a Deus. Muito bem-vindos a todos. Bem-vinda Lourdes, irmã Lourdes. Um beijinho muito grande. Obrigado por sempre fielmente estar a acompanhar os nossos diretos. Muito obrigado, minha querida. Um beijinho muito grande para a irmã, em nome do Senhor Jesus. Irmã Filomena também, um beijinho muito grande. Obrigado por sempre estarem a apoiar estes diretos, a apoiar a nossa igreja online e em especial aqui a nossa Escola de Embaixadores. Irmão Paulo também, um grande abraço aí para Angola. Um grande abraço, meu querido Paulo Santos. Que Deus te abençoe. Irmã Suzete também, bem-vinda. Um beijinho muito grande também para o irmão Jorge. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Obrigado. Trini dos Santos, também bem-vinda. Alexandre Gonçalves. Alba, um beijinho muito grande. Um abraço para o Tó. Tó, meu querido, um grande abraço. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bem-vindos a todos, enquanto os nossos irmãos estão a entrar. Obrigado. Irmã Elizabeth, um beijinho muito grande também. Um beijinho para a Adriana, para a Bruna. Um abraço para o Vítor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Um beijinho para todos. Irmãos, eu estou aqui muito feliz por poder partilhar a palavra de Deus com vocês. E em especial nesta Escola de Embaixadores em que nós falamos sobre a doutrina da Igreja, em que nós falamos e interpretamos a palavra de Deus, é muito importante tu poderes acompanhar, mas também é muito importante poderes partilhar estes diretos, partilhar na tua página do Facebook, partilhar nos teus amigos, criar grupos de visualização. Porquê? Porque é uma forma de tu poderes semear a palavra de Deus. Semeares a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é pela fé que nós somos salvos. Então partilha este vídeo, partilha na tua página para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? E nós aqui na Escola de Embaixadores nós estamos a estudar a fundo a palavra de Deus. Estamos a estudar os pormenores, estamos a entender o que realmente é Bíblia, o que realmente é bíblico e aquilo que não é Bíblia, aquilo que não é bíblico, aquilo que é apenas suposição de homens. Amém? Então, irmãos, é muito importante vocês poderem partilhar este direto. E eu sei e creio que Deus Ele vai usar a minha voz, a minha boca para transmitir a sua palavra, para edificar a tua fé. Principalmente a fé de que Jesus está a voltar. De que Jesus Ele está às portas, Ele está próximo. E nós como igreja, como embaixadores de Cristo, temos que preparar o caminho do Senhor. Temos que preparar a vinda gloriosa do Senhor. Testemunhando, pregando, sendo testemunhas e fazendo os sinais que atestam o poder da sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, vamos orar. Amém? Vamos pedir a bênção do Senhor para este momento de estudo. Peço-te para poderes ir buscar a tua Bíblia, está bem? Porque nós vamos estudar a palavra e vamos ler a palavra e vamos descobrir coisas maravilhosas. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, o Senhor nos diz: clama a mim e eu te vou ensinar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, irmãos, Deus quer nos revelar, Deus quer nos ensinar todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Então eu creio que o Espírito Santo está aqui. E tanto está aqui comigo como está aí contigo. E Ele vai nos ensinar todas as coisas. E Ele vai nos conduzir à verdade da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, partilha aí o vídeo, este direto, amém? Com os teus contactos, com os teus amigos,
porque agora é tempo de estudar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, fecha os teus olhos e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Amém. Paizinho, Senhor, nós te agradecemos porque a tua presença está aqui neste lugar. Senhor, te agradecemos, Deus, por esta forma maravilhosa e tremenda que tu nos dás, Senhor, de ensinar a tua palavra, de pregar a tua palavra. Senhor, de trazer revelação, Senhor, à tua igreja. Ó Deus, neste assunto tão importante que estamos a falar, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. A manifestação do reino dos céus nesta terra. Senhor, por isso eu te peço, Senhor, dá-me graça. Que não seja eu, mas que sejas tu através de mim. Ó Senhor, incendeia-nos, Senhor, com o fogo do teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, entender o verdadeiro sentido da tua palavra. Ó Deus, para poder também saber distinguir o que é palavra inspirada, o que é revelação e o que é apenas suposição ou imaginação de homens. Por isso, Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos a vida dos meus irmãos e eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre os nossos olhos, tira, Senhor, todas as escamas da falta de entendimento e dá-nos, Senhor, sabedoria. Sabedoria, Senhor, te pedimos, para entender e compreender a tua palavra e as profecias da tua palavra. Pai, eu abençoo os meus irmãos, eu oro para que tu possas edificar a fé deles e que eles também, Senhor, tal como eu, possamos desejar de todo o nosso coração o nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Bem-vindos àqueles que entraram agora. Beijinho, Júlia. Um abraço também ao Fúlvio e a todos os meninos lá em casa. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, vamos dar início à aula de hoje, ok? E a aula passada, nós falámos sobre as profecias que estão relacionadas com Israel, as quais o Senhor disse que tinham que acontecer antes do Senhor Jesus voltar. Nós lemos aquele texto que está lá em Atos capítulo 3, verso 21, em que o Senhor nos diz, através da boca de Pedro, do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, a primeira pregação que ele fez, cheio do Espírito Santo, ele diz lá que "E envie o Pai novamente a Cristo, o qual já vos foi antes pregado e anunciado, para que haja a restauração e os tempos de refrigério." Mas ele disse que o céu iria reter Jesus, os céus iriam deter Jesus. A palavra grega é dekomai, que significa deter. Os céus iriam deter Jesus até que tudo o que foi profetizado e dito pelos profetas fosse cumprido nesta terra. Amém? Então nós entendemos que a razão pela qual Jesus não voltou, para além das várias razões que eu já falei numa das aulas anteriores, a principal razão é para que as profecias possam ser cumpridas. Amém? E nós estamos a ver as profecias relacionadas com Israel. Nós vimos que Israel é um sinal de Deus para o mundo. Israel, a palavra de Deus diz que Israel foi colocado por Deus no mundo para ser um sinal para o mundo sobre as coisas relacionadas com os tempos, as eras e todo o tempo que Deus determinou. Então, todas as profecias que o Senhor falou sobre Israel, elas têm que acontecer antes da vinda de Jesus. E nós começámos na aula passada a estudar essas profecias, e a primeira profecia que é essencial e que tem que acontecer, já aconteceu, para que Jesus volte, é a que está profetizada pelo próprio Jesus em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Estes três evangelhos chamados sinópticos, e sinóptico significa falam e dizem a mesma coisa, ok? Eles descrevem os mesmos factos.
estes evangelhos, no capítulo 24 de Mateus, 13 de Marcos e 21 de Lucas, eles falam sobre esta profecia que Jesus fez, que estava relacionada com alguns aspectos. Primeiro, a destruição do templo, a colocar o fim à velha aliança e o estabelecimento da nova aliança e do novo e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Salvação não pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, a destruição do templo, ela, por um lado, tinha a ver com o fim da velha aliança, porque o templo era o meio através do qual as pessoas elas prestavam culto a Deus e elas recebiam o perdão dos seus pecados através dos sacrifícios no templo. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que ele ofereceu-se uma só vez pelos nossos pecados, como sacrifício de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era necessário pôr um ponto final na velha aliança para que a nova aliança pudesse ser então o caminho, o único caminho. Ok? Mas nós também vimos que a destruição do templo e a dispersão dos judeus pelo mundo inteiro também não era só para pôr fim à velha aliança, mas também era como castigo de Deus, a ira de Deus sobre Israel, sobre Judá, sobre Israel, sobre Jerusalém, pelo facto de terem rejeitado e até mesmo morto o Senhor Jesus, o Messias. Ok? Então nós vimos que a destruição do templo, a dispersão de Israel para todos os povos do mundo e a grande tribulação que Jesus profetizou, que não houve nem haveria tribulação maior do que aquela que aconteceu naqueles dias, naquele primeiro século. E os primeiros apóstolos e os discípulos da igreja primitiva, eles foram contemporâneos da grande tribulação. Por isso é que eles morreram, por isso é que eles sofreram, por isso é que eles foram perseguidos, rejeitados. Como Jesus disse que pai iria denunciar o filho, que iriam ser entregues às sinagogas, que eles iriam ser perseguidos por amor ao Senhor Jesus. Então, isso, irmãos, aconteceu de facto no primeiro século e Jesus profetizou esta grande tribulação que iria ser um sinal de que realmente aquilo que Jesus profetizou iria ou já estava a acontecer. Amém? Então nós vimos isso, comparámos estes três livros, estes três evangelhos, para percebermos as diferenças. E aquilo que nós percebemos foi que toda esta profecia, ela foi profetizada que iria acontecer naquela geração. Inclusive nós lemos um versículo em cada um dos capítulos de cada evangelho que dizia, Jesus afirmou, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então Jesus ele não deixou muita margem em termos de tempo cronológico para nós sinalizarmos e colocarmos a profecia que Jesus falou. Porque ele próprio falou para Israel, ele mencionou sinais como o sábado, Judeia, montes de Jerusalém. Então, ele falou para aquelas pessoas. E ele disse que eles deveriam fugir, não deveriam defender o templo, deveriam fugir, porque não era o diabo que estava a atacar, mas era Deus que estava a vir com vingança, com ira, com juízo, com julgamento sobre Israel e sobre, em especial, Jerusalém e todo aquele sistema religioso que entristeceu o coração de Deus, o qual Jesus reprovou. E em Mateus, no capítulo agora não me recordo do capítulo, mas em que Jesus diz lá claramente que o reino dos céus vos será tirado e vai ser dado a outro povo que produza os seus frutos. E ele estava a profetizar exatamente esta transição da velha para a nova aliança. Amém? Vamos ler mais um texto que não lemos na aula passada, que vai ser como que a conclusão disto que eu acabei de dizer agora e de reafirmar relativamente à aula passada. Ok? Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 22.
Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. E vamos ler o verso 1 ao verso 14. Irmãos, Mateus 22 é exatamente os acontecimentos antes da profecia que o Senhor Jesus deu no capítulo 24. A profecia de Mateus 24 está dependente, a interpretação da profecia de Mateus 24 está dependente do contexto que vai até ao capítulo 22, ok? Ou que inicia no capítulo 21 e passa pelo capítulo 22. E vamos ler então o capítulo 22, verso 1 ao verso 14, para tu entenderes um aspecto muito importante que muitos não têm entendido. Por isso é que tem havido tanta confusão e tanto engano sobre a questão da segunda vinda de Jesus e a associação da segunda vinda de Jesus ao capítulo 24 de Mateus, ou ao 13 de Marcos, ou ao 21 de Lucas. Ok? Então vamos ver. Mateus 22, 1 a 14 diz assim, palavra do Senhor. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Irmãos, Jesus está a falar de quem? Quem é esse rei? É o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o grande e poderoso Deus, o nosso Paizinho. E o Filho, quem é o Filho? É Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então, Jesus ele está a contar uma parábola, mas ele está a ensinar algo relativamente ao reino dos céus e a si próprio. Ok? Vamos continuar. Verso 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Servos são os profetas, incluindo Moisés e Arão, e os convidados quem são? São os judeus, o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Ok? Verso 4. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Aqui é uma referência àquilo que os judeus fizeram aos profetas do Velho Testamento. Aos profetas que muitos foram até mortos pelos próprios israelitas, pelos próprios judeus, porque rejeitaram a profecia e a pregação desses profetas. Porque eram profecias contra Israel e muitas vezes os próprios reis matavam os profetas que Deus enviava para corrigir e para instruir o povo. Amém? Vamos continuar a ler. Verso 7. Mas o rei encolerizou-se. Okay? O rei ficou em cólera, em ira, enviando os seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então aqui Jesus está a dizer que o facto de eles terem rejeitado os profetas e por último terem morto o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que o Pai se iria irar e iria o quê? Enviar os seus exércitos e iria o quê? Destruir a própria cidade. Que cidade? A cidade de Jerusalém. A cidade onde os judeus estavam. Onde os religiosos estavam, os quais rejeitaram Jesus e crucificaram Jesus. Quando Pilatos disse: tenho aqui Barrabás e tenho aqui Jesus, quem vocês desejam que eu vos solte? E o que é que eles disseram? Solta-nos Barrabás, um assassino. E ele perguntou: e este Jesus, o que é que eu faço? E eles disseram: crucificam-o. E disseram mais, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles se amaldiçoaram pelas suas palavras. Entendeste? Então, irmãos, o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer
que o facto de eles terem rejeitado a palavra de Deus e, em especial, o Messias, Jesus, o Filho de Deus, que eles iriam sofrer então a vinda de Deus com juízo e com ira. Entenderam? Então, verso 8. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem são os convidados? Os judeus. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos e a quantos encontrares, convidai-os para as bodas. Verso 10. E saíram aqueles servos pelos caminhos e juntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E encheu-se a sala de convidados. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a falar do quê? Do fim da velha aliança e do início da nova. Porque os judeus rejeitaram o Messias, a salvação se estendeu para todos nós. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, capítulo 24 de Mateus é exatamente a descrição profética de Jesus da realização da parábola. Da realização do quê? Da vinda de Jesus em juízo sobre os judeus e sobre Jerusalém. Destruindo o templo, dispersando os judeus pelo mundo e estabelecendo uma nova aliança, um novo e vivo caminho. Entenderam, meus queridos? Então, quando os discípulos disseram que sinais haverá da tua vinda, eles não estavam a falar da segunda vinda que nós esperamos. Até porque naquela altura eles nem sabiam que ia existir uma segunda vinda. Jesus estava com eles. Eles não sabiam sequer que Jesus ia morrer. Eles pensavam que Jesus ia reinar naqueles dias, que iria estabelecer um reino eterno sobre Israel. Repara, quando Jesus morreu, eles ficaram desorientados. Porquê? Porque eles não estavam à espera. Jesus avisou várias vezes, mas eles não estavam à espera. Então, quando eles disseram que sinal haverá da tua vinda, eles não estavam a falar da segunda vinda de Jesus, a que nós chamamos segunda vinda, mas eles estavam a falar da vinda em juízo sobre Israel. Por isso é que eles associaram essa vinda à destruição do templo. Entenderam? Por isso é que Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E aqui nesta parábola Jesus, ele claramente diz que o rei iria o quê? Castigar, destruir aqueles primeiros convidados e iria incendiar a sua cidade. Ok, irmãos? Então Deus, ele usou o exército romano para quê? Para cumprir a sua profecia. O que é que diz Josefo? Flávio Josefo, um historiador judeu que estava ao serviço da corte romana, o que é que ele escreveu? Escreveu que no ano 70, tal como Jesus profetizara, no ano 70, o imperador Vespasiano enviou o seu filho Tito, apenas de 28 anos, o general Tito, para invadir Jerusalém e para destruir a cidade, incendiar a cidade e levar preso para Roma e para os povos do mundo, os judeus. Jerusalém ficou deserta, diz a Bíblia. Deserta. Entendem? Então, irmãos, o que nós temos que entender é que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 está a falar desse episódio onde a ira de Deus viria sobre Israel. Por isso é que Lucas 21, na aula passada nós falámos muito sobre isso, é por isso que Lucas 21, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus que disse: fujam para os montes, porque dias de vingança são estes. Ele usou esta expressão, dias de vingança de quem? De Deus. Sobre quem? Sobre os convidados, os primeiros convidados, que são os judeus. Entendeste, meu querido? Então, irmãos, obviamente nós podíamos passar aqui mais muitas aulas a explicar pormenor a pormenor, mas eu penso que o importante aqui é tu entenderes este conceito
Porque é muito importante e obviamente que mais à frente tu vais poder entender um pouco melhor aquilo que estamos a falar agora. À medida que vamos avançando, é como que um véu que vai se retirando e a luz da revelação vai aparecendo. Estás a ver? A revelação ela é crescente. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo o que ficou para trás. Então não tenhas pressa de entender já tudo, porque eu sei que no final desta série tu vais no final dizer: agora eu entendo, agora eu percebo o que a palavra de Deus realmente ensina. Ok? Sem engano, sem histórias de homens, sem más interpretações, sem fábulas. Ok? Então, é muito importante isto que eu estou a dizer. Está bem? Então, irmãos, é importante o que é que nós estamos aqui a falar, para os irmãos entenderem. Estamos a falar das profecias que foram ditas, as quais têm que acontecer antes da vinda de Jesus. E o que eu estou a mostrar-vos é que a maior parte das profecias já aconteceu. Incluindo aquilo que nós chamamos a grande tribulação, que muitos ainda esperam. A grande tribulação. Mas segundo a palavra de Deus, a grande tribulação que está aqui escrita, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a grande tribulação que Jesus falou, ela já aconteceu. Porque ela foi naquela geração, no momento em que a ira de Deus vem sobre Israel e a velha aliança é posta um ponto final e a nova aliança surge como o único caminho para a salvação. Entenderam? Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, vamos avançar e vamos continuar, está bem? Eu quis fazer aqui um breve resumo da aula passada para que os irmãos que provavelmente possam estar-nos a acompanhar só agora possam entender o que eu estou a dizer. Então, irmãos, o que eu estou a dizer, para não haja dúvidas, porque isto é muito importante, é que as profecias que estão escritas em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, elas já foram cumpridas e já estão até documentadas do ponto de vista histórico e arqueológico, porque o próprio Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E Flávio José, ele escreve que tudo aquilo que Jesus profetizou aconteceu exatamente no momento em que Jesus disse que iria acontecer. Irmãos, e nós não temos que ter medo de dizer isto, porque isso é uma prova, até para os judeus, é uma prova de que Jesus é um profeta, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, é importante isso. E é importante nós entendermos que isso que o Senhor também falou é um sinal para que os judeus creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ver agora outra profecia. Amém? A outra profecia que eu queria falar convosco é exatamente sobre a volta dos judeus à sua terra. A volta dos judeus para Jerusalém. Então, tanto foi profetizada a dispersão, como foi profetizada o retorno de Israel antes da segunda e gloriosa vinda, aquela que nós chamamos a segunda vinda de Jesus, para estabelecer o seu reino em toda a terra. Ok? Mas na realidade, irmãos, o que é que tu entendas? Que esta expressão vinda, ela acontece várias vezes na Bíblia. Jesus, ele não só veio uma vez e agora vai voltar duas vezes. Não, a segunda vez. Jesus veio várias vezes. Como eu já disse, Jesus veio a Paulo na estrada de Damasco. Veio ou não veio? Ele apareceu a Paulo. Ele apareceu também, por exemplo, a João na ilha de Patmos. Apareceu ou não apareceu? Apareceu. Inclusive, João escreveu o Apocalipse. Tudo aquilo que Jesus lhe mostrou diretamente. Então, o que eu quero te dizer é que a segunda vinda de Jesus, na realidade, ela não é a segunda vinda, ela é sim a última vinda de Jesus. É aquela que realmente vai ser gloriosa. E todo o olho verá, e todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É essa vinda que nós esperamos. E é essa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Amém? Glória a Deus. Então,
A segunda profecia é o retorno dos judeus. Vamos ver aqui alguns textos. Amém? Vamos ver alguns textos. Primeiro, eu queria te convidar a abrir Isaías 66, 8. Diz assim, eu vou ler. Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Irmãos, aqui é uma profecia clara de que num só dia Israel voltaria a ser uma nação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Está a profetizar. Isaías profetizou isto 730 anos antes de Jesus vir ao mundo. Há cerca de 2800 anos, sensivelmente, que Isaías profetizou que Israel voltaria, depois da dispersão, voltaria à sua terra. Amém? Glória a Deus. Vamos ver agora Isaías 11 e 12. Diz assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. O que é um desterrado? Alguém que não tem terra, alguém que não tem nação. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Mais uma vez aqui, uma profecia que diz que Israel, depois de ser espalhado pelo mundo, ele voltaria outra vez a Jerusalém. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Ezequiel 36 diz lá: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, as vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei de novo à terra de Israel. É engraçado, ele usa esta expressão sepultura. Eu penso que Ezequiel o que estava a ver em visão era o próprio Holocausto, em que milhões de judeus morreram, em que houve uma morte de milhares de judeus. E eu penso que Deus revelou Ezequiel, porque ele inclusive fala, em Ezequiel 37, fala daquela visão do vale de ossos secos. O vale de ossos secos é uma ilustração clara, profética, da restauração de Israel, novamente como nação. E eu creio, irmãos, que Deus usou o Holocausto para que, num só dia, as Nações Unidas estabelecessem Israel como uma nação e entregaram a terra de Israel para que eles pudessem viver e poder habitar, cumprindo a promessa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Por isso, irmãos, eu quero te dizer que Deus, Ele faz. Passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então, estou-te a mostrar algumas profecias que os profetas profetizaram que têm que acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a ver. Amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui ver Jeremias agora. Amém? Jeremias 23. Vamos ler o 5 ao 8 e 19 ao 20. Vou ler, diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Aqui é uma ilusão, é uma analogia ao reino do Messias sobre toda a terra. Por isso é que Jesus foi chamado Jesus, filho de Davi. Ok? E aqui o profeta, ele está a falar: levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro,
e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor, nossa justiça. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Repara, ele está a dizer assim, olha, vão chegar os dias em que eles já não vão dizer mais assim: oh, vive o Senhor, o nosso Deus, que nos fez subir da terra do Egito. Mas sim, vive o Senhor, que nos fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, e habitarão na sua terra novamente. Irmãos, aqui o profeta está a ser tão específico que ele está a dizer assim, olha, eles já nem vão mais dizer que o Deus que os tirou do Egito, eles vão dizer é o Deus que os trouxe de todas as terras, de todos os povos do mundo. Amém, irmãos? Entenderam? Glória a Deus. Eis que saiu, verso 19, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Está a falar do quê? Do castigo, da ira, da vingança de Deus. Não se deixará, ou não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os seus desígnios, os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Que últimos dias este que o profeta Jeremias está a falar? Não é os últimos dias do mundo. É os últimos dias do quê? Da velha aliança. Os últimos dias onde Jesus viveu e estabeleceu o reino dos céus. Entendeste, meu querido? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, no ano de 1948, às 16 horas do dia 14 de maio, no salão do antigo museu de Tel Aviv, chamado hoje Museu da Independência, algumas horas do término do mandato britânico sobre a Palestina, ok? Israel foi admitido, Israel foi reconhecido como membro das Nações Unidas. Amém? E no dia 11 de maio de 1949, no ano a seguir, Israel foi reconhecido como uma nação que fazia parte das próprias Nações Unidas. Ok? Então, irmãos, aqui nós vemos que o cumprimento da profecia, num dia, 14 de maio, Israel, que não era nação, nasceu novamente como nação. E isso, irmãos, já aconteceu. Nós, a nossa geração, é a geração do cumprimento das profecias. Nós, irmãos, estamos a ver isto com os nossos olhos. Irmãos, as pessoas, os nossos irmãos mais idosos, muitos deles até inclusive viram com os seus olhos acontecer estas coisas que nós agora estamos a falar. Então eu creio, irmãos, que nós somos privilegiados porque nós estamos a ver o cumprimento das últimas profecias antes da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, qual foi a segunda profecia? Que Israel voltaria. E Israel já voltou. De uma forma sobrenatural. De uma forma impensável. Eu estava a ouvir um grande historiador, um arqueólogo, guia em Israel. Um dos meus guias, a primeira vez que eu fui a Israel foi o meu guia em Israel. Ele é um senhor, um judeu, muito estudioso. E ele disse o seguinte, ele disse que o regresso de Israel à nação, à terra de Israel, foi um milagre. Porque foi exatamente no último momento que isso poderia ser possível. Porquê? Porque depois da Segunda Grande Guerra, depois desse estabelecimento das fronteiras definitivas na Europa e no mundo, já não era mais possível alguém receber terra, receber nação. Então ele disse que foi um milagre de Deus. Mas foi um milagre de quê? Do cumprimento da profecia que o Senhor profetizou. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver agora outro sinal. Amém? Vamos ver. A terceira profecia relacionada com Israel é que eles encherão o mundo de frutas.
E a palavra de Deus diz em vários lugares que Israel, depois de voltar à sua terra, que a terra era estéril, a terra era deserto, a terra durante muitas centenas de anos foi governada pelos gentios, como o Senhor Jesus disse, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles seja completo. E foram praticamente quase 2000 anos de ocupação gentílica da terra de Israel e de Jerusalém. Mas quando Israel voltou, quando os judeus voltaram à sua terra, aquela terra estéril voltou a dar fruto. Voltou a ser a tal terra que mana leite e mel, que Deus profetizou lá a Moisés, lá ao povo que saiu do Egito. Entendes, meu querido? Então, aquilo que eu quero que tu entendas é que a terceira profecia era que Israel iria novamente ser a terra que mana leite e mel, porque o povo de Israel tinha voltado à sua terra. Era como que Deus dizendo assim: eu vou voltar a abençoar a terra, porque o meu povo está novamente na terra. Então, irmãos, para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Isaías 27:6, diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará a terra de Israel, e encherão de fruto o mundo. Isaías 27:6 diz isso, irmão. E Oséias acrescenta que quando os israelitas retornarem à sua terra, diz assim Oséias: voltarão e serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. E a sua fama será como a do vinho do Líbano. Oséias 14:7. Amém, irmãos? Então, aqui o que é que nós percebemos aqui claramente? Nós entendemos aqui claramente que a palavra de Deus profetiza que Israel iria prosperar. A agricultura de Israel iria prosperar de tal forma que eles iriam exportar os seus alimentos, os seus produtos hortícolas para todo o mundo. Ok? Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabes, irmãos, o país das flores, sabem que é o país das flores? No senso comum, nós chamamos o país das flores a Holanda. A Holanda é o país que exporta flores para o mundo inteiro. As flores mais bonitas, papoilas, várias flores bonitas, a Holanda ela exporta para o mundo. Mas sabes, o único país do mundo que exporta flores para a Holanda, sabes qual é? Israel. É o único país que exporta flores para a Holanda, é Israel. Então, irmãos, outra questão importante também para tu entenderes, outra curiosidade. Todos os países do mundo estão a perder árvores, estão a perder a sua flora. Todos os anos, por causa dos incêndios, por causa da plantação agrícola, por causa do gado, por causa do crescimento das cidades, as árvores, a área verde está a reduzir. O único país no mundo onde a área verde está a aumentar todos os anos é Israel. Sabias disso? Então, irmãos, são curiosidades, mas são o quê? Cumprimento da profecia de Deus. Quarta profecia: Israel teria uma capacidade militar impressionante. Sendo um país pequenino, iria ser um dos países mais poderosos militarmente do mundo. Ok? Então, a palavra de Deus, por exemplo, diz em Zacarias, capítulo 12, versos 6 e 8, diz assim: naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha, eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco de entre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. É engraçado, irmãos, que depois de Israel voltar à terra, Israel teve 3 guerras. Depois deles voltarem, no ano 1945, Israel sai dos campos de concentração. 1 milhão de judeus sobrevive ao Holocausto, 1 milhão.
e sai dos campos de concentração, sai dos países ocupados, 1 milhão de judeus no ano 1945. Em 48, 3 anos depois apenas, as Nações Unidas atribuem a terra de Israel aos judeus. Em 49, eles reconhecem Israel como uma nação pertencente às Nações Unidas. Mas em 48 e 49 houve a primeira guerra, chamada a Guerra da Independência, onde os países árabes vizinhos não aceitaram a atribuição das Nações Unidas daquela terra a Israel e se juntaram e fizeram guerra. E no ano 1948 Israel conseguiu vencer e conseguiu ampliar o território, pequenino território que as Nações Unidas lhe deram, eles ampliaram e conseguiram, digamos assim, conquistar mais território que Deus tinha-lhes dado, ok? Em 67, na guerra chamada dos 6 dias, eles reconquistam Jerusalém. Também numa guerra em que os países vizinhos invadem Israel para destruir. E em 72, na chamada guerra de Yom Kippur, Israel consegue recuperar grande parte do território do Vale do Jordão, do Monte Sinai, dos Montes Golã na Síria. E o que é que Israel fez? Ele usou esses territórios que ele conquistou para negociar a paz com a Jordânia, com a Síria e com o Egito. Até hoje há paz por causa da guerra de Yom Kippur. Irmãos, nessas 3 guerras, Israel sozinho venceu todos os países muçulmanos, árabes, que estão à sua volta. Porquê, irmãos? Porque Deus é com Israel. Porque Deus quer que eles voltassem à sua terra, para que quando Jesus voltar, eles pudessem dizer Baruch haba Beshem Adonai, que significa bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que é que Jesus disse? E não me vereis mais, até que digais Baruch haba Beshem Adonai. Até que possam dizer bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus profetizou que ele iria subir ao céu, mas que ele só iria descer quando os judeus voltassem à terra e desejassem, clamassem pela vinda do Messias. E hoje tu vais em Jerusalém, irmãos. E como vocês sabem, eu todos os anos vou mais que uma vez a Jerusalém e todos os anos eu vejo centenas, para não dizer milhares, de judeus clamando e chorando no muro chamado Muro das Lamentações, a clamar para que o Messias possa se manifestar. Amém, irmãos? Irmãos, as profecias estão cumpridas. As profecias estão cumpridas. Falta pouco para Jesus voltar. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, amém? Vamos ver outro sinal, 5º sinal. Israel seria um problema para o mundo. Outra profecia que os profetas profetizaram e que tem que acontecer antes da vinda de Jesus é que Israel iria ser o centro do mundo e que Israel seria como que uma pedra no sapato das nações do mundo. E olha como interessante isso é. Vamos ler. Olha o que é que diz a Bíblia. Em Zacarias 12, 2 e 3 diz lá que Israel seria como que um cálice de tontear, seria uma pedra pesada para todos os povos da terra. É engraçado. Esta profecia está a falar de quê? Está a falar de que Israel iria voltar à sua terra, mas que Israel iria ser como que uma pedra no sapato das nações. E é isso que nós temos visto. Nós temos visto, por causa deste conflito que existe até hoje, israelo-palestiniano, que Israel é a grande dor de cabeça para as nações do mundo. Ok? Então, irmãos, a profecia a ser cumprida agora, nos dias que estamos a viver. Irmãos, nos últimos 100 anos, todas as profecias têm sido cumpridas. Isso mostra o quê, irmão? Mostra que nós estamos a chegar ao dia em que Jesus voltará, para que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Glória a Deus! Então, 6º sinal, 6ª profecia, Israel clamaria
pelo Messias. Amém? E é isso que neste momento está a acontecer. Desde 67 que os judeus, eles limparam toda aquela região ali do Muro das Lamentações e eles têm clamado pela vinda do Messias. E é interessante, irmãos, que quando eles voltaram da Babilónia, eles construíram o templo, chamado Templo de Zorobabel. Quando eles voltaram da Assíria, eles reconstruíram o templo. Eles reconstruíram os muros. A história de Neemias, de Esdras, conta o episódio da reconstrução do templo. Mas quando eles voltaram das nações, eles ainda não construíram o templo. E porquê que eles não construíram o templo, irmãos? Porque foi Deus que destruiu o templo. Ele usou os exércitos romanos. Porque se tu reparares na palavra de Deus no Velho Testamento, quando Deus vinha com ira sobre Israel, Ele não enviava os seus anjos. Ele enviava o quê? As nações ímpias, os gentios. Por exemplo, Isaías e outros profetizaram contra Israel. E eles usaram quem? Quem é que Deus enviou? Os babilónios. Enviou quem? Os sírios. Enviou quem? Os assírios. Enviou essas nações para trazer o quê? O juízo sobre Israel. Assim também, Deus usou o exército romano para cumprir a profecia de que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra e toda esta cidade será destruída. Lembram-se quando Jesus chegou ao pé, ali no Monte das Oliveiras, Jesus olha para Jerusalém, e eu já lá tive, irmãos. Eu e alguns irmãos da nossa Embaixada Cristã já tiveram o prazer de estar lá comigo. E nós estávamos naquele lugar onde está uma igreja chamada Igreja do Choro, onde assinala o lugar exato onde Jesus chorou sobre Jerusalém. E o que é que Jesus disse? Ele disse, olhando para Jerusalém, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te são enviados. Quem me dera colocar-te debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintainhos. E depois ele diz o que a seguir? Não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem no nome do Senhor. Irmãos, Jesus, ele profetizou a destruição de Jerusalém. Inclusive a condenação dele, quando ele estava a ser julgado perante o Sinédrio, o que é que as testemunhas disseram? Ouvimos-lo dizer que destruiria o templo e que o reconstruiria em 3 dias. E quando o sumo sacerdote pergunta a Jesus e disse: tu disseste isso, é verdade. E Jesus disse o quê? Jesus disse: sim, e vereis muito em breve o Filho do Homem assentado à direita do Pai, vindo em juízo sobre vós. E o que é que o sumo sacerdote disse? Rasgou as suas vestes e disse: que mais precisamos para o matar? Irmãos, está na palavra de Deus. É claro, nós precisamos de estudar a palavra no seu contexto, usando a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Israel clamaria pelo seu Messias. Vamos ver aqui, se faz favor, Romanos 11. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 11. Ok? Este é o último sinal relacionado com Israel. Na próxima aula nós vamos falar sobre os sinais que também o Senhor profetizou relacionados com a Igreja, que também têm que acontecer antes da vinda de Jesus. Ok? E a boa notícia é que eles também já aconteceram. Por isso, mais uma vez, eu reitero que Jesus está a voltar. Amém? Mas isso fica para a próxima aula. Hoje estamos só a falar dos sinais sobre Israel. Ok? Vamos lá. Qual é o 6º sinal ou a 6ª profecia? Que Israel clamaria em Jerusalém pelo Messias. Amém? Romanos 11. Vamos abrir. Verso 1. Diz assim. Amém, irmãos? Lê, por favor, este capítulo 11 de Romanos. Ele é muito importante. E repara, Paulo, ele escreve este capítulo à igreja em Roma. A igreja
que depois deu origem à chamada Igreja Romana, ou Católica Apostólica Romana. E Paulo escreve, cerca do ano 66 da era cristã, Paulo escreve isto à Igreja em Roma, como que previndo aquilo que iria acontecer e a perseguição que própria Roma iria fazer aos judeus. Vamos ler, amém? Romanos 11, vamos lá, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Aqui Paulo está a fazer uma pergunta retórica. Ele está a dizer, será que Deus rejeitou o seu povo? Será que nós que fomos escolhidos, nós os gentios, será que fomos escolhidos e Deus rejeitou Israel para que nós pudéssemos ser hoje o Israel de Deus, como muitos dizem? Vamos ler. De modo nenhum. De modo nenhum, irmãos. Essa história do Israel de Deus, essa história de que Israel agora é igreja, de que Israel, nação israelita, já não importa mais, para Deus já não existe. Irmão, não é bíblico. Está aqui. De modo nenhum. Deus não rejeitou Israel. Vamos ver. Olha, irmãos, olha a revelação. Pega a revelação. Pega a revelação. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo ele era judeu e cria em Jesus. Estás a entender? Vamos lá. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo. Amém, irmãos? Há uma teologia chamada a teologia da substituição, que muitas igrejas evangélicas adotaram essa teologia, que foi instituída pela Igreja Romana, e muitas igrejas hoje adotaram essa teologia, principalmente as igrejas históricas, chamadas igrejas protestantes, chamada a teologia da substituição, em que todas as profecias que Deus profetiza para Israel se cumprem na igreja. Irmãos, Paulo está a dizer, Deus não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu? Ou não sabes o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, da nova aliança. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Aqui, Paulo está a dizer o seguinte, olha, nem todo Israel rejeitou a graça. Eu sou israelita, eu sou judeu e eu abracei a graça. Então, o que Paulo está a dizer aqui é que uma parte de Israel rejeitou. Sim. E ele disse mais. E rejeitou porquê? Porque o próprio Deus lhes deu um espírito de entorpecimento e olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. O que Paulo está a dizer é que foi o próprio Deus que permitiu que Israel rejeitasse Jesus. Que Israel não visse até hoje que Jesus é o Salvador, é o Messias. Tal como tu e eu reconhecemos, pelo Espírito Santo, até hoje o véu que estava posto sobre Moisés, diz a Bíblia, está colocado sobre os judeus. Mas esse véu vai ser retirado um dia. E eu já te vou dizer que dia é que será esse. Ok? Vamos continuar a ler. Como está escrito, lhes dei um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Verso 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha. Lá está a mesa. Mesa o que é? Os usos e costumes, a alimentação, não comer isto, não comer aquilo, não beber aquilo, não comer aquilo.
que hoje é um entorpecimento. Hoje os judeus rejeitam a graça. Porquê? Porque por causa da graça nós podemos comer de tudo. Mas os judeus não comem de tudo. Entendes? Então, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Irmãos, e quando nós vamos ao Muro das Lamentações, é incrível como nós vemos eles encurvando as costas, ali perante aquele muro, chorando, para que o Messias volte. Ou no caso deles, para que o Messias apareça. Porque eles ainda estão à espera da primeira vinda do Messias, que é o nosso Messias, que é o nosso Jesus, que voltará a segunda vez. Irmão, a segunda vinda de Jesus para nós é a primeira para os judeus. É a mesma pessoa, é o Messias. É o Filho de Deus que vai voltar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Verso 11. Lê agora o verso 11. Lê lá na tua Bíblia. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Então Paulo faz agora outra pergunta retórica. Eles tropeçaram, rejeitaram o Messias, certo? E por causa disso vão sofrer a ira de Deus. Certo? Agora, eles rejeitaram, eles tropeçaram para que caíssem? Para que fossem rejeitados? De modo nenhum, diz Paulo. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Irmãos, olha aqui a revelação do mistério. Olha aqui a revelação do mistério por parte do nosso apóstolo Paulo. Ele diz que a transgressão dos judeus, a rejeição dos judeus a Jesus, os colocou em transgressão diante de Deus. E a ira, eles ficaram debaixo da ira de Deus. E isso aconteceu para quê? Para que a salvação pudesse chegar a nós. Por isso é que João, capítulo 1, verso 11, diz lá: veio para o que era seu. Veio para os primeiros convidados. Mas os primeiros convidados não o quiseram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Lá está. A sala das bodas se encheu de tanto de maus como de bons. Isso é graça. A graça, irmão, não importa como estás. Vem como estás. Não fiques como vieste, mas vem como estás. Isso é a graça. Então, irmãos, o que Paulo está a dizer é que Deus não rejeitou Israel, mas Deus permitiu que Israel rejeitasse Jesus para que a salvação pudesse ser estendida a mim e a ti, que não somos judeus. De sangue. Entendes o que eu estou a dizer? Verso 12. Ora, se a transgressão deles... Olha agora, irmão, isto é muito forte. Ora, se a transgressão deles quem? Dos judeus, resultou em riqueza para o mundo, a salvação foi estendida ao mundo porque eles rejeitaram, o seu abatimento como nação em riqueza para nós gentios. Agora Paulo diz: quanto mais a sua plenitude como nação. Paulo está aqui a dar uma pista que, por causa da rejeição deles, eles foram dispersos pelo mundo. E isso fez com que a velha aliança caísse e a nova aliança nascesse, a qual é o caminho para que tu e eu hoje fôssemos salvos. Certo? Mas a Bíblia diz que se a rejeição e dispersão deles resultou na nossa salvação, então quando eles forem restaurados à terra, quando eles voltarem à plenitude, o que é que vai acontecer? Paulo diz: maior riqueza haverá para todos nós quando Deus restaurar Israel. Aleluia! Verso 13, lê lá comigo. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Ele está a falar para quem? Para nós, gentios. Visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Amém? O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. Amém? Verso a seguir, 14. Para ver se de algum modo posso incitar à emulação, isto é, ao arrependimento, os do meu próprio povo e salvar alguns dos judeus. Certo? Verso 15. Olha o verso 15 agora, irmão. Porque se o facto de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida entre os mortos? Irmãos, aleluia! Irmão, tu estás a entender isto que está a ser dito? Tu estás a entender esta profecia?
Paulo está a dizer, se a rejeição dos judeus resultou na nossa salvação, quando eles voltarem à sua terra, quando eles voltarem a ser nação e quando eles voltarem a clamar pelo Messias, o que é que vai acontecer? Ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? É o último dia. É o chamado último dia do Senhor. É chamado o quê? A vinda gloriosa do Senhor. Então por isso é que Israel tinha que voltar à sua terra. Por isso é que Israel teria que ser restabelecida como nação, e nós já vimos há pouco, de uma forma milagrosa, e no tempo certo, Israel volta num dia, só num dia, Israel volta a ser outra vez uma nação reconhecida pelo mundo e entregue a terra da promessa a essa nação. Oh, meus queridos, só Deus para fazer uma coisa dessas. Só Deus no seu infinito poder para fazer algo tão poderoso, tão glorioso, tão maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Verso 23. Vamos saltar agora para o 23. Não temos muito tempo, está bem? Mas se quiseres ler em casa os versículos todos. Mas vamos saltar para o 23. Eles também, eles quem? Os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então Paulo agora está a falar o quê? Que os judeus rejeitaram, mas eles podem também ser salvos. Eles podem ser salvos. Incluindo, Paulo está a dizer que vai haver um dia em que os judeus que estiverem vivos vão ser todos salvos. Qual vai ser esse dia? O dia que Jesus descer dos céus. O dia em que ele pisar o Monte das Oliveiras. O dia em que ele declarará o seu senhorio sobre toda a terra. A Bíblia diz que Israel vai olhar e vai crer. Como Tomé. Lembras de Tomé? A história de Tomé é profética. Tomé representa quem? Os judeus. E qual é a fé de Tomé? Porque viste, creste, disse o Senhor Jesus. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados porque nós, gentios, cremos sem ver. Mas os judeus vão crer. Mas vão crer quando? Quando virem Jesus descer em glória e majestade. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, estás a entender agora? Vamos lá. Verso 23. Que eles são poderosos. Eles também se arrependerem poderão ser novamente enxertados. Colocados novamente aonde? Na árvore, na videira verdadeira. No povo de Deus. Verso 24. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava. Ele está a falar agora de mim e de ti. Está a dizer, tu que eras a oliveira brava, uma oliveira estéril, brava, não dá azeitonas, e foste o quê? Contra a natureza, enxertado na boa oliveira. O que é que Jesus fez, irmão? Jesus, ele nos enxertou na oliveira boa. Quem é a oliveira boa? Jesus. Nós éramos o quê? Gentios. Mas ele enxertou-nos. Através de Jesus nós também fomos feitos descendentes de Abraão, conforme a promessa. Gálatas 3:29. Diz lá, e se sois de Cristo, então também sois filhos de Abraão, descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E o que é isso? É enxertado. Nós fomos em Cristo, fomos enxertados na oliveira. Certo? Olha o que é que diz a seguir. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ele está a dizer assim, olha, se tu, gentio, pudeste ser salvo e enxertado, então os judeus, que são os ramos naturais, muito mais fácil, eles vão ser enxertados. É só chegar o dia em que Deus vai dizer que isso vai acontecer. Entendeste agora? Então vamos continuar. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Vou ler outra vez. Olha lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Ele vai agora revelar o mistério. Ora, o mistério a ser revelado. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Para que não pensem que vocês são muito importantes. Para que vocês não pensem que são os maiores. Olha o que ele está a escrever para a igreja em Roma. Interessante isto. Que veio, olha o mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel.
Em parte porquê? Porque nem todos os judeus rejeitaram, muitos se converteram e aceitaram Jesus, os próprios apóstolos eram judeus, não é? Veio o endurecimento em parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. É como se Deus tem como que um número, que só Ele sabe, de gentios que vão ser enxertados. Certo? Quando esse número chegar, Deus parece que Ele abre a salvação outra vez para os judeus. Entendeste? O que Paulo está a dizer é que há um mistério aqui, em que Deus fechou o coração dos judeus para que os gentios entrassem. Mas quando os gentios entrarem, no número que Ele estabeleceu, então o coração dos judeus vai voltar a ser o quê? Aberto, e eles vão entender que Jesus é o Messias, é o Cristo. Amém? Vamos continuar. Verso 26. Amém, meus queridos? E assim todo Israel será salvo. Diz comigo. Todo o Israel será salvo. Quando é que todo Israel será salvo? Quando Jesus descer. Quando Jesus vier segunda vez. Amém, meus queridos? Porque eles vão ver Jesus. E eles vão crer. E Zacarias até diz que eles vão ver as marcas nas mãos de Jesus e vão dizer: oh, que marcas são essas nas tuas mãos? E Jesus vai dizer: estas marcas, Zacarias 13:6, estas marcas foram feitas por vós aqui nesta terra. Amém, meus queridos? Está escrito, irmão, não há dúvida. Está escrito. Como dizemos aqui em Portugal, está escarrapachado na Escritura Sagrada. Aleluia. Amém, irmãos? Assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Verso 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Porque os dons e a eleição de Deus, a vocação de Deus, são irrevogáveis. Irmão, Paulo está a dizer que Deus não rejeitou Israel porque aquilo que Deus escolhe, Ele já não mais rejeita. Se tu, meu querido, foste escolhido por Deus, é impossível agora seres rejeitado. Por isso é que a Bíblia diz em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Serão o quê? Os anjos, os principados? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas não é só para ti, é também para os judeus. Porque eles são filhos de Abraão, eles são descendentes de Abraão. Amém, meus queridos? Vamos ler. Verso 20 e 30. Verso 30 agora. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes judeus agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da mesma misericórdia que vocês, tu e eu, também alcançamos. Glória a Deus, irmão. Isto é tremendo, irmão. Tremendo, 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 tremendo. Eu não sei se tu estás a entender isto. Eu não sei se tu estás a compreender isto. Irmãos, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para poder exercer graça, misericórdia e perdão para todos. Irmão, para que na eternidade ninguém diga assim: eu mereço estar aqui. Não. Mas todos os que estivermos na eternidade não merecemos, mas foi a graça e a misericórdia dele que nos alcançou. Amém, meus queridos? Então o que Paulo está a dizer é que Deus teve que colocar os judeus na desobediência para poder exercer também para os judeus o quê? A sua misericórdia e a sua graça. Para que eles fossem salvos não pelo seu mérito, não pela sua capacidade, não pela sua santidade, mas que eles fossem salvos pela misericórdia, pela graça e pelo favor de Deus. Assim como tu e eu também fomos salvos. Amém, meus queridos? Faz sentido agora? Então, quando Jesus voltar, os judeus todos serão salvos.
Quais judeus? Os que estiverem vivos. Porque eles verão como Tomé e vão dizer: Senhor meu e Deus meu. Aleluia! Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Amém, meus queridos? Então a aula de hoje foi para falar sobre as profecias que os santos profetas profetizaram, as quais têm que acontecer antes de Jesus voltar. Profecias quais? As relacionadas com Israel, com Jerusalém. E hoje nós vimos o quê, irmão? Fazer aqui um breve resumo. Nós vimos o quê? Iniciámos na aula passada e vimos que a primeira profecia era o quê? Grande tribulação sobre os judeus, destruição do templo, disseminação dos judeus e ponto final na velha aliança. Certo? Aconteceu quando? Primeiro século. Segunda profecia, os judeus voltariam à sua terra. Quando é que aconteceu isso? 1948. Depois de quase 2000 anos de diáspora, de dispersão, os judeus voltaram de uma forma milagrosa. Deus usou o Holocausto. Deus usou a tentativa do diabo de destruir Israel do mundo. Deus usou exatamente aquilo que o diabo queria para poder cumprir as profecias que estavam escritas em relação a Israel. Amém? Glória a Deus. Depois vimos o quê? Vimos o quê mais? Vimos que, em terceiro lugar, que eles iriam o quê? Voltar para a terra e que a terra voltaria a ser fértil. Que a terra voltaria a manar leite e mel. Voltaria a ser uma nação de bênção e de prosperidade. E hoje tu vais a Israel e tu vês um país verde, um país bonito, um país onde a agricultura, a pecuária crescem de uma forma tremenda. Exportam para todo o mundo. Quarto sinal. Israel teria uma capacidade militar impressionante. E nós sabemos que Israel é um dos países mais pequeninos do mundo, mas é das nações mais poderosas do ponto de vista militar. Ok? Quinto lugar, quinta profecia. Israel seria um problema para o mundo. E o que é que nós vemos por causa do conflito israelo-palestiniano? Que Israel hoje é uma pedra no sapato do mundo. Manifestações quase diárias acontecem no mundo inteiro por causa do problema israelo-palestino. Ok? Vamos continuar. Sexto lugar, qual é a sexta profecia? Israel clamaria pelo Messias. E esta profecia já está a acontecer. Eles já estão a clamar lá em Jerusalém. Mas eles vão clamar no dia em que Jesus voltar. Eles vão ter um encontro com Jesus. E eles vão o quê? Diz a Bíblia que eles vão rasgar a roupa. E vão chorar. E vão se lamentar. E vão dizer: matamos o ungido do Senhor. E vão clamar por quê? Por perdão. Tal como os irmãos de José. Lembras-te da história de José, que também é profética, do Velho Testamento, lá em Gênesis? O que é que os irmãos de José disseram quando conheceram José? E reconheceram José como o governador do Egito. Eles disseram o quê? Tem pena de nós. Perdoa-nos, porque te rejeitamos. E José fez o quê? José disse: tenham calma, porque eu vos perdoo. Irmãos, Jesus, quando Ele voltar, Ele vai voltar para glorificar a sua igreja, que vai reinar com Cristo. Mas os judeus, eles não vão reinar, mas eles vão fazer parte desse reino glorioso, que diz a Bíblia que será de 1000 anos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então hoje nós vimos as profecias que estão relacionadas com Israel. Eu espero que vocês tenham esclarecido as vossas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido, principalmente um aspecto importante, é de que não há base bíblica para nós, como igreja, esperarmos uma grande tribulação antes da vinda de Jesus, porque segundo a palavra de Deus, essa grande tribulação que Jesus profetizou, ela já aconteceu no primeiro século. Por isso é que os apóstolos sofreram, por isso é que os primeiros cristãos foram lançados aos leões, tal como Jesus disse. Ok? Então, irmãos, é importante tu entenderes isso. Que grande parte das profecias já foram cumpridas. Para que tu hoje te foques naquilo que ainda não aconteceu. Para saberes exatamente o momento em que Jesus voltará. A Bíblia diz que nós
não vamos saber o dia nem a hora, tanto da sua vinda em juízo, como da sua vinda para reinar. Mas seguramente saberemos que está próximo o reino dos céus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Estamos a chegar já ao final da nossa Escola de Embaixadores. Na próxima aula vamos falar das profecias relacionadas com a Igreja. Vamos falar do Anticristo, vamos falar do falso profeta, vamos falar inclusive da apostasia, que fala em 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Amém, irmãos? Então, a aula que vem é muito importante, porque são as profecias que estão relacionadas conosco, com a Igreja do Senhor. E nós vamos perceber que nestes 2000 anos de história, praticamente tudo já foi cumprido. Amém, meus queridos? Então, eu quero te ensinar e quero que tu tenhas fé, para que tu entendas que aquilo que nós temos que esperar é Jesus. Não temos que esperar mais nada. Temos que esperar Jesus. Por isso é que Apocalipse termina dizendo o quê? O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, o foco da igreja deve ser a vinda do noivo. Não é a vinda do anticristo, nem da tribulação, nem da apostasia. Irmão, é tempo de nós como igreja voltarmos a nos apaixonar pela vinda do Senhor Jesus. Essa é a doutrina da Embaixada Cristã. Preparar este mundo e esta geração para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, irmãos. E eu termino também convidando os membros da nossa igreja a poder também semear, contribuir para o mantimento da Embaixada Cristã, do nosso ministério. Convido os membros da igreja, os frequentadores da nossa igreja, para poderem continuar a abençoar o nosso ministério, para que as nossas igrejas possam continuar a avançar, as nossas missões possam continuar a avançar, como é o caso de São Tomé e Príncipe, como é o caso da Costa Rica, que temos lá o pastor Fabiano, como é o caso do Brasil, que temos lá o pastor Vilmar e sua família, como é o caso de, aqui em Portugal, vários lugares onde nós temos o projeto de abrir novas igrejas. Irmãos, eu convido-te a tu poderes semear para que a Embaixada Cristã possa preparar a vinda gloriosa do Senhor. Junta-te a nós e possas ser um verdadeiro embaixador de Cristo. Amém. Amém? Então eu vou colocar aqui os dados bancários da igreja, para quem, caso alguém não tenha ainda. Está bem, meus queridos? Vou colocar então aqui os dados bancários. Amém? E quero agora me despedir. Amém? Vou-me despedir então dos meus queridos irmãos. Meus queridos, muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram. Muito obrigado por aqueles que já partilharam também este direto. Se puderes, partilha mais com os teus contactos. Amém, meus queridos? Porque aquilo que nós estamos a falar é assuntos tão importantes. E como diz a palavra de Deus em relação à vinda de Jesus, para nós não sermos ignorantes. Mas hoje em dia há tanta ignorância. Há tanto misticismo. Há tanta fábula. Como diz Paulo a Timóteo, afasta-te das fábulas. E hoje em dia, algumas igrejas, alguns teólogos transformaram a vinda de Jesus numa fábula. Irmãos, o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, meus queridos, bem-vindos a todos mais uma vez. Oro para que Deus vos abençoe e oro para que Deus vos use, para que mais e mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam entender as Escrituras. Porque o Espírito Santo está connosco para nos ensinar todas as coisas. Amém? Se tiveres dúvida, coloca o teu comentário ou envia-me uma mensagem no WhatsApp. Se tiveres alguma dúvida, eu terei todo o prazer em te esclarecer. É verdade que muitas das coisas que nós estamos aqui a falar, eu não tenho tempo para poder explicar todos os detalhes. Eu estou a falar um pouco mais em regra geral. Mas se tu tiveres alguma dúvida, eu terei todo o prazer de poder esclarecer pessoalmente as tuas dúvidas, para que tu também sejas o embaixador de Cristo, aprovado para poder ensinar a palavra
do Senhor. Amém? Então, um beijinho, irmã Neide, um beijinho muito grande para o esposo aí também em Angola, em Luanda. Um abraço também, Flúvio, um abraço para todos os irmãos. Irmão, deixa aí o teu comentário, está bem? Deixa aí o teu comentário, se estás a gostar da Escola de Embaixadores, se estás a gostar deste tema, se estás a aprender coisas novas, amém? Porque o meu desejo é que tu possas desmistificar uma série de coisas que hoje em dia se ouvem aí no YouTube. Oh, meu querido, vamos para a palavra, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus possa encher-te da sua glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos terminar com a oração e também com a bênção apostólica sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, em nome de Jesus. Oremos. Paizinho, é no nome de Jesus que eu agradeço, Pai, por esta oportunidade de poder pregar e ensinar a Tua palavra. Hoje nós vimos que as profecias que foram profetizadas sobre Israel, tanto a sua dispersão como o seu retorno, e como, Senhor, a restauração da terra de Israel, todas elas já aconteceram nesta geração. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos a viver o cumprimento das profecias. E eu te peço, Senhor, que tu possas atrair mais e mais pessoas a esta escola de embaixadores. Que na aula que vem, Senhor, na próxima quarta-feira, o Senhor nos ajude a entender todas as profecias que estão relacionadas com a Igreja, as quais têm que acontecer antes que o Senhor Jesus volte. Por isso, Pai, sabemos que os céus estão a deter Jesus, para que aqui, Senhor, tudo o que foi dito pelos profetas possa ser cumprido, tudo possa ser realizado. Por isso, Pai, oramos para que também nós, como embaixada cristã e como embaixadores de Cristo, possamos, Senhor, ser aprovados por Ti, para sermos precursores do Teu reino nesta terra, precursores da Tua vinda gloriosa, onde todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia e amém. Amém, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito possam estar sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Um beijo, beijinho no teu coração. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, no nosso mega Grupo Vida, aqui, desde Portugal, às 21 horas. Que Deus te abençoe.